Uma vez mais, dou as boas-vindas a si que está aí desse lado e estamos a iniciar mais um programa de Fé.0. Nesta caminhada da Quaresma, tivemos na semana passada o Domingo de Ramos, com quem falámos, e hoje tenho novamente o Padre António. Olá, connosco. Muito gosto mais uma vez. Muito obrigado. E o gosto também é nosso e é sempre com muito prazer que o teremos cá. Na Famalicão Canal. Vamos falar hoje do Tríodo Pascal. No fundo, Tríodo Pascal resume-se a 3 dias, também junto ou aproximar exatamente da Semana Santa, não é? A quinta-feira, temos a Quinta-feira Santa, temos sexta-feira, dia do Enterro do Senhor, e temos o sábado, Aleluia, não é? Exatamente. Explicando aqui um pouco, estes são os 3 dias que celebramos a paixão e morte de Jesus Cristo, não é? Com a sua ressurreição. Com a sua ressurreição, exatamente. O grande Aleluia. Viver estes dias também se vive aqui no Distrito de Braga, vive-se intensamente estes 3 dias. Intensamente, porque todo o distrito é conhecido pelas suas festas a nível nacional e internacional. A Semana Santa é algo que chama muita atenção às pessoas. De facto, é o momento mais importante do ano para os cristãos, em que celebramos a morte de Jesus, mas ainda antes a última ceia, onde institui a Eucaristia, a morte e a ressurreição. Podemos dizer que na Quinta-feira Santa, quando Jesus institui no cenáculo a Eucaristia, é a grande derrota da solidão. A partir de então, Deus está no meio de nós, na Eucaristia, onde é adorado e onde nos fala de levar esse amor aos outros. Depois, na Sexta-feira Santa, a Igreja caminha com Jesus ao longo de todo o percurso, desde a noite em que Jesus sai do cenáculo, onde celebrou a última ceia, passa pelo Horto das Oliveiras, é preso ali. Durante a noite é julgado na casa de Anás, um antigo sumo sacerdote dos judeus. É levado na madrugada para a casa de Pôncio Pilatos, o pretório, é julgado outra vez, agora pela autoridade, chamemos-lhe competente, e finalmente é levado para a crucifixão. A Sexta-feira Santa, nós poderíamos dizer que é a destruição do mal, porque Cristo vem precisamente para destruir esse mal, dizer que a nossa vida não é uma vida sem sentido ou que é conduzida ao absurdo. Deus passou pelo sofrimento que todos nós, mais cedo ou mais tarde na vida, enfrentamos e deu-lhe sentido, deu-lhe esperança. E deu esperança precisamente na ressurreição, que nós celebramos no domingo de Páscoa, a Páscoa, e que a Igreja antecipa com a vigília de Páscoa, a vigília de todas as vigílias, e que é um chamamento também para nós à eternidade. Jesus vive já na eternidade porque ressuscitou com o seu poder, e é isto que significa o Tríodo Pascal. É um momento, por isso, muito importante e que dá sentido a toda a vida de Jesus, à sua vida nesta terra. Estes 3 dias, começamos pela quinta-feira, a missa de instituição da Eucaristia, em que há vários momentos. O lava-pés, não é? E a velação ao Cristo. É este o primeiro desses 3 dias, não é? As celebrações. Exatamente. O lava-pés, Jesus, na altura, foi quem, neste lava-pés, significa aquele que deveria ser servido, é que serviu. Isto tem uma simbologia muito forte. Sim. O lava-pés significa uma purificação e um sinal para os apóstolos e nos apóstolos para toda a Igreja. É feito no cenáculo. Jesus preparou, digamos, ao detalhe o lugar e o tempo onde ia instituir a Eucaristia. Para isso, preparou uma sala de alguém que não sabemos quem, que era uma sala no andar de cima, que estava amobilada e tinha uma alcatifa. Os apóstolos colocaram-se à volta de Jesus em forma de ferradura, ali reclinando-se
à maneira dos romanos, nas grandes festas e solenidades. E então Jesus, porque repare, é importante nós percebermos o contexto. Como as ruas podiam ser poeirentas, não propriamente em Jerusalém, que estavam todas cobertas de pedra, havia passeios pedonais, mas fora de Jerusalém já não. E as pessoas, as sandálias cobriam-se de pó. Tanto que o povo judeu, a primeira coisa que fazia quando chegava a casa era lavar os pés. E os discípulos terão feito o mesmo. Por isso, quando já estão durante a ceia, que é também uma ceia de despedida, tem esse sinal também muito humano, mas que é sobretudo a instituição divina da presença sacramental de Jesus entre nós, Jesus levanta-se, tira o manto, portanto fica com a túnica, e ata uma toalha à volta da cintura. Era o que faziam os empregados ou os servos, digamos, aqueles escravos do Império Romano que eram mais familiares dentro da família. E, portanto, era muito fácil, porque como eles estavam reclinados, Jesus apenas estão reclinados em cima de almofadas, os pés estão no alto, Jesus só tem que pôr debaixo uma bacia e começar a limpar os pés. Fez isto a 1, a 2, chegou a Pedro e disse: Senhor, tu lavar-me os pés? E Jesus diz: Pedro, se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Como quer dizer, aceita o sinal para depois o transmitir. E Pedro, na sua maneira impulsiva de ser, disse: então não só os pés, mas também a cabeça e todo o corpo. E Jesus, com bom amor, disse: aquele que já está lavado não precisa ser lavado outra vez. E continuou a todos. Inclusivamente também lavou os pés a Judas. Por isso é um sinal de purificação, porque a seguir ia instituir a Eucaristia, também nós necessitamos, antes de entrar no espaço sagrado, de purificação. Isso é significado, por exemplo, nas igrejas, quando nós tocamos na água benta, ou através da confissão, é a purificação necessária antes dessa comunhão, união a Jesus Cristo. Mas também tem um sinal. Jesus, aquele que era mestre, ensina os apóstolos a serem o último. E por isso é que a caridade é tão importante na igreja, porque Jesus fez o mais humilde. Aliás, se nós pensarmos, os cristãos acreditam na presença real de Jesus na hóstia consagrada. O Senhor está em silêncio permanentemente. Está porquê? Para nos ouvir, para estar à nossa disposição nas igrejas, para nos acolher. E é isso que a igreja deve fazer também entre os cristãos. No cenáculo foi uma celebração, por um lado, típica dos judeus, que celebravam a passagem da saída do Egito para a salvação, onde viveram depois no deserto e finalmente na Terra Prometida, mas também Jesus faz isso com algumas tonalidades próprias. Ali Jesus institui a Eucaristia. Diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Ora, os apóstolos só tinham duas maneiras de olhar para isto. Ou Jesus estava louco, ou eles acreditavam. Porquê que eles acreditam? Jesus já tinha explicado a Eucaristia um ano antes, quando nas margens do Tiberíades, do lago, na Galileia, o Senhor tinha explicado aquilo que era o pão da vida. Jesus diz claramente: todo aquele que comer deste pão e beber deste vinho ressuscitará e viverá eternamente. Todo aquele que não comer e não beber este pão e este vinho não terá parte em mim, porque a carne que eu dou é verdadeira carne, é verdadeiro alimento, e o sangue que eu dou é verdadeira bebida. Falava da ressurreição, de uma nova vida, que já antecipava que estaria naquele pão. Os discípulos vão-se todos embora. Jesus tinha pregado durante 2 anos a fio, tinha feito milagres, e chega um momento em que há uma ruptura naquela comunidade. Já era multitudinária, eram milhares de pessoas. Jesus tinha feito na véspera a multiplicação dos pães e dos peixes, também um símbolo da Eucaristia. Tinham comido mais de 5.000 homens. Nos Evangelhos, e há 2.000 anos, contava-se assim. Portanto, contamos ainda mais mulheres e crianças. Ou seja, poderiam estar, não sabemos bem, umas 7.000, 10.000 pessoas. E vão-se embora. Tanto que Jesus tem que ir ter com os apóstolos e dizer: também vós quereis ir embora? E Pedro é quem responde: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Quando chega o momento da ceia, passado 1 ano, eles tiveram tempo de refletir nas palavras de Jesus. Não foi um impulso, não foi dizer: aceitamos isto. Perceberam que não era algo simbólico, mas era o verdadeiro corpo do Senhor. E que por essa comunhão eles deviam ser capazes, ao terem Jesus dentro deles, de
de fazerem aquilo que ele tinha feito. Mais tarde fizeram milagres também, como podemos dizer que também a Igreja ainda hoje, através dos santos, mas sobretudo da sua ação caritativa, faz autênticos milagres. Não é que sejam milagres de coisas extraordinárias, mas faz de facto coisas impressionantes. E é aquilo que nós estamos chamados a fazer. Por isso, Quinta-feira Santa, convido toda a gente a celebrar e a perceber bem o que é a missa. Conto uma breve história, porque a mim encantou-me. A verdade é que foi uma maravilha. Ouvir uma história de uma criancinha de 5, 6 anos, contou-me um padre amigo, no final da celebração de uma Eucaristia, a criança saiu cá para fora e estava a mãe a falar com as amigas e a mãe disse: como te portaste tão bem, vou-te dar €1. E a miúda recebeu o euro e de repente começou a correr e foi dali para fora e a mãe viu, sempre vendo onde é que estava a filha, controlando, pelo rabo do olho, viu que ela entregava a moeda a uma senhora que estava a pedir dinheiro ali nas escadas. Voltou e a mãe comentou para as amigas: vejam lá, a minha filha é tão bonita, por causa disso vou-te dar outro euro. E outra vez a miúda começa a correr e dá aquele dinheiro à mendiga. Volta e a mãe já um pouco chateada, como a dizer: mas olha, este dinheiro era para ti, tu também mereces. E despediu-se as amigas, foram dali para fora, entraram num café à beira e disse: olha, como fizeste hoje 2 obras tão bonitas, podes escolher um gelado que a mãe te vai oferecer. E ela disse: morango. E a mãe outra vez consternada: mas se tu não gostas de morango? Eu não, mas a dona Joana gosta. Quem é a dona Joana? É a senhora que estava a pedir dinheiro. Ou seja, teve tempo de dar a esmola, de perguntar o nome, que é um detalhe que não é indiferente. Quantas pessoas recebem dinheiro, mas que ninguém lhes pergunta o nome? Tinha saído da missa. E eu gosto muito desta história que me contou um amigo padre, porque a mim, de alguma maneira, me comoveu. Dizer: isto é o sentido da missa. Nós, ao adorar a Cristo, que está verdadeiramente presente nas nossas igrejas, somos capazes de fazer cá fora aquilo que Ele faz no nosso interior. Transforma-nos. É isto que nós temos que ser. É o chamamento da Quinta-feira Santa. E foi isso que também, na mensagem que há pouco falava, Cristo lavou os pés a quem o entregou. Exatamente. É saber perdoar. Saber perdoar. O próprio Jesus lavou-lhe os pés. E toda a narração da Bíblia está orientada para aí. Jesus que entrega o seu corpo e numa atitude de grande humildade. De facto, o Senhor sai dali, canta uns salmos, como seria a voz de Jesus. Sempre imaginei isto, Jesus a cantar com os apóstolos, seria algo lindíssimo. Canta os salmos que os judeus cantam, o chamado grande Hallel, que cantam, nós também poderíamos chamar o grande Aleluia, porque é a Páscoa. Nós também cantamos o Aleluia, que durante toda a Quaresma não cantamos nas nossas celebrações, para voltar a cantar outra vez na Páscoa. Sai dali e entra na noite. A noite é muito simbólica, porque, como dizia o Papa Bento XVI, é entrar na morte. E ao sair do cenáculo, daquele ambiente controlado, daquele ambiente familiar, Jesus sente já a morte no seu coração. Para onde é que ele vai? Quer refugiar-se no Pai, vai rezar ao Horto das Oliveiras. Chamava-se em hebraico Getsemani, que significa, literalmente, o horto ou a quinta da prensa do azeite. Exato. O azeite é o símbolo da saúde física, da salvação, mas prensa significa que a salvação vai ser dada através da cruz, da prensa do sofrimento. E ali foi impressionante. Jesus reza a sós e diz: a única vez que ouvimos Jesus a chamar a Deus como papá é aqui. Quando mais sofre é quando trata a Deus de forma mais familiar. Como uma criancinha, de facto, ele usa a palavra que o Evangelho continua a ter, que é Abba, que significa na língua antiga papá. Uma criança, quando aprende a dizer as primeiras palavras tem que ser umas palavrinhas simples. Exato. Abba é uma palavra que uma criança judia pode dizer, porque é muito fácil, é como dizer papá, 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 papá. Pois Jesus rezou assim, e o pai ouviu, tanto que um dos evangelistas, se não me engano, que é São Lucas, diz que o Senhor enviou um anjo para o confortar. Deus que se faz próximo ao sofrimento daqueles que estão a sofrer. Por isso, a sexta-feira que começa nesta noite, e que nós velamos o Senhor depois, quando acaba a celebração da Quinta-feira Santa, ficamos em adoração a Jesus na hóstia consagrada. Toda a igreja fica em silêncio e depois, durante toda a noite, ele pode ser adorado. Já algumas igrejas
estarão abertas até certa hora, mas o sentido é, mesmo que estejamos em nossas casas, manter o nosso coração em vigília. Em vigília porque Jesus está a sofrer já. De facto, soou gotas de sangue, mas perguntei ao médico se isso era possível. Exato. E ele disse-me que sim, porque é um estado de angústia tal que a pessoa começa não apenas a suar água, mas que o sangue se filtra também pelos poros e pode sair. Jesus teve o pior sofrimento, digamos, moral que se pode ter, que até se manifestou no sangue. Nesse momento de sofrimento, ele ensina-nos a rezar a nós, que também experimentamos o mal. Jesus vem para destruir o mal, aquele sem sentido. Quando nós às vezes dizemos, mas porquê que isto acontece? Porque é o mal dos inocentes? Porque é o mal nas nossas vidas? Há coisas que não têm explicação. Há uma força que é superior a nós, que nós na Igreja Católica chamamos o mal, o demónio, Satanás, que só pode ser vencido através da oração, através da reconciliação do coração com Deus. Porque Deus é bom e Deus sempre nos conforta como confortou Jesus. Sai dali e é encaminhado para a casa de Pôncio Pilatos. A noite era fria, nós sabemos isso, porque naquela noite Pedro, quando entra na casa de Anás, o sumo sacerdote, que era sogro do sumo sacerdote daquele ano, ao contrário dos papas, os sumos sacerdotes duravam um ano e eram eleitos. E naquele ano era Caifás. Anás prende Jesus, é um homem que está na sombra, é um homem que de algum modo governa. O sumo sacerdote, digamos assim, de forma simples, é um fantoche, porque Anás já tinha sido sumo sacerdote e governava a esfera religiosa por detrás, e é ele quem julga Jesus. Ele entra, é julgado e condenado por Anás, e sabemos que um discípulo, pensamos que é João, entra naquela casa porque conhecia a porteira. E quando entra, João entra para assistir ao julgamento de Jesus, sabemos que lhe deram a Jesus uma bofetada, e Pedro fica cá fora, junto à fogueira que tinham feito, porque estava frio. E uma das empregadas do sumo sacerdote diz, tu não és também galileu, não és daqueles que seguiam Jesus? E ele nega por 3 vezes. No final do julgamento, Jesus sai cá para fora e nós sabemos pelos evangelhos que ele procurou no átrio onde estava a fogueira e os empregados e Pedro, que ele procurou naquele vazio o olhar de Pedro. E ao ver o olhar de Jesus que o procurava, Pedro arrependeu-se, sentiu o amor de Deus, outra vez, fez a memória do amor. O que é a conversão? É o amor de Deus que nós nos lembramos outra vez, o quanto Deus me ama. E isso é o que nós sentimos tantas vezes na experiência da confissão, das reconciliações que temos feito ao longo da Quaresma, mas não só, porque a reconciliação pode ser feita na Quaresma, na Semana Santa, todos os dias do ano. Exato. Mas, de facto, viu aquele olhar, veio cá para fora e chorou amargamente. Ao contrário de Judas. Judas não chegou ao arrependimento. Porquê? Se Judas depois entregou o dinheiro, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, eu vendi este homem por 30 moedas de prata, que já agora era o preço que se vendia um escravo no Império Romano, mais ou menos, era o preço tabelado. Até nisso. Até nisso. E Jesus, que quando foi preso no Horto das Oliveiras, deu um beijo a Judas, porque era a forma de se cumprimentarem também os homens, e quando se aproxima da orelha diz, amigo, trata por amigo. E foi atracionado pelo amigo, e diz, a que vieste? Mas Judas não se chegou a arrepender, mas teve o remorso. Isto é, a vergonha do pecado. Mas atenção, isso não é o arrependimento, porque o arrependimento leva à união. Ele sentia vergonha por o que tinha feito. E de facto acabou por se suicidar. Mas Pedro chorou, foi capaz de aceitar o perdão de Deus. Porque o peso da consciência foi tão grande que acabou por se matar, não é? No Sim, fundo, não é? Sem querer julgar Judas. De facto, há santos que tiveram visões, que perguntaram a Jesus, digamos assim, nessa visão, e o que foi o destino de Judas? E o Senhor terá dito, isso só eu sei, mas eu tenho muito amor por ele também. De alguma maneira diziam isso. Sim. Nós não estamos a julgar Judas, digamos. Claro. Agora, sabemos que o pecado que houve nele, o mal, levou a um dos piores crimes, que é objetivamente que é a traição de um amigo. Uma pessoa quando é traída sente o desgarrar do coração como uma montanha que tem uma fissura e que se divide em duas.
Pois só Deus é que consegue conjuntar isso. Humanamente, uma traição é terrível de enfrentar. É uma reparação difícil. É uma reparação difícil. Às vezes, nesta vida, nunca se chega a fazer, mas pelo menos temos que pedir a Deus, Senhor, que eu seja capaz de perdoar. E é o que Deus pede-nos. O que nos pede a cada um de nós é sermos capazes de fazer aquele gesto da lavagem dos pés que Ele fez na Quinta-feira Santa, fazê-lo ao longo da nossa vida também. Exato. E corrigir. Digamos, fazer com que nós possamos também ir ao encontro de nos corrigirmos, não é? De nos corrigirmos, até porque Ele deu a vida no dia seguinte, passou toda a via sacra. Há momentos muito significativos onde se mostram essa correção. Quando Jesus, a mim faz muita impressão a coroa de espinhos, porque é um gozo. E, por exemplo, aqui em Famalicão também há, quando passa em procissão o Senhor da Cana Verde, meteram-lhe um cetro para gozo. A coroa de espinhos e o cetro, que não era um cetro, era uma zombaria, era uma gozação. A mim faz-me muita impressão, porque é um inocente, é uma pessoa que vai ser morta e que ainda por cima o torturam com os piores escárnios. É de uma maldade refinada. Exato. Mas Jesus, quando está no caminho para a cruz, há umas mulheres que choram. E Ele não se fez de vítima, e isto a mim impressiona muito. Porque aquele que sofre é muito fácil tornar-se vítima. Aliás, o Padre António está a falar aí dessa passagem em que nós já tivemos oportunidades, aliás, já falei aqui sobre isso, ali na freguesia de Nine, os passos eram vividos há uns anos atrás com representação de quadros bíblicos. E havia um grupo, e há, ele existe, mas nessa altura participava um grupo de teatro amador aqui, que é o Greco-Leme, e representa muito bem esses quadros bíblicos. E curiosamente falava nesse Senhor da Cana Verde, o gozo, a colocação dos espinhos, esse gozo refinado que fala, sentia-se e tinha muita gente a assistir. E de facto, recordo-me de uma que eu estava a captar, nós temos essas imagens em arquivo, estava a captar e quem representava Cristo, Jesus, a levar a cruz, chega à capela, a uma capela que tem a meio do percurso, e Jesus cai. Não sei se era a segunda, agora não me recordo se era a primeira queda ou a segunda queda, presumo que fosse a segunda queda. E sei que ele cai, e cai mesmo, eu tinha mesmo o plano em frente e só vejo ele a cair e uma senhora, ai meu Deus! Portanto, as pessoas vivem aquilo intensamente, não é? Como disse o Padre António, a mim comove-me, as pessoas vivem esses quadros. É importante também viver esta representação para recuar no tempo. Se calhar sente-se melhor. Eu diria que é fundamental, porque repare, a Sagrada Escritura é um escrito que tem 2000 anos e na altura, na Antiguidade, não se representavam os sentimentos. Por isso, ver Jesus cair à frente de nós, claro que essa senhora disse, ai meu Deus, mas é aquilo que nós sentimos no coração. E foi ajudá-lo. E foi ajudá-lo, como uma Verónica. É incrível. De facto, é preciso representar muito a via sacra. Porque ali nós, ao ver alguém a representar, conseguimos imaginar melhor o que terá sido. Os condenados levavam já um travessão, digamos, da cruz, que depois era junto no lugar do Calvário. Sabemos que iam 2 ladrões, juntamente com Jesus. Mais uma vez se vê que o querem fazer uma zombaria, o rei dos judeus, porque eram 4 os piquetes de soldados romanos que levavam Jesus. À frente ia um arauto que anunciava a causa da condenação e ia gritando a plaquinha que Jesus tinha também ao seu pescoço. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Era uma gozação, ainda que na verdade era também realidade, era o rei que passava. O mesmo rei do Domingo de Ramos, que agora era flagelado. Nós sabemos que Jesus provavelmente terá levado a cruz como levaram todos os condenados do Império Romano. As nossas representações metem a cruz por uma questão simbólica de imagem, para percebermos quem ali está.
que é Jesus Cristo. Mas Jesus deve ter levado apenas com um travessão, com as mãos atadas com corda por detrás. O que é que eu quero dizer? Que o sofrimento de cair é maior do que aquele que nós podemos julgar. Se o travessão ia na vertical ou se ia na horizontal, se ia na horizontal significava que ele caía sem defesa, com a cara, com o nariz, contra o chão. Quando ele se levanta, há umas mulheres que choram. E ele diz: ó mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorei por vós. E se fazeis isto ao madeiro verde, o que será no lenho seco? Jesus era o madeiro verde, isto é, era aquele madeiro que estava a florescer, cheio de vida. Uma vida que Ele nos quer dar pela esperança, pela fé, pela caridade. Mas aquele madeiro, nas pessoas, podia não ser tão verde. E era o que estava a acontecer, toda aquela maldade. O que eu queria dizer é que, neste momento da Via Sacra, Jesus é capaz de perdoar os que lhe fazem mal. E está-nos a dizer a maneira de perdoar e a maneira de destruir o mal em nós. Quando nós somos capazes de perdoar, estamos a destruir o mal. Isso às vezes através da reconciliação, porque sozinhos não somos capazes, precisamos da reconciliação sacramental, isto é, com o sacerdote pedimos a reconciliação. Outras vezes, pedindo perdão a Deus no nosso coração, entrando na igreja. Sempre aconselho a reconciliação sacramental. Temos conselhos de um padre que também de algum modo é Jesus, sacramentalmente sabemos que é Jesus, mas também é Pai. É Pai. Não apenas numa representação simbólica, mas numa representação real. E ali nos dá o consolo de Deus. Podemos também dizer que nesta sexta-feira há momentos que se tornam muito vivos, como dizia do teatro. Eu queria só contar uma história pequenina, breve, Sim. de uma rapariga que ainda não é santa, é como diz o Papa Francisco, os santos da porta do lado. E essa porta do lado chama-se Claire Crockett, uma rapariga irlandesa, muito nova, que começou a fazer cinema quando era muito nova, 16, 17 anos. Era atriz, começou a ganhar muita fama e ela, os pais na Irlanda estavam divididos entre protestantes e católicos, e um dia convidado por uma amiga católica a irem à Espanha. Ela não sabia para onde é que ia, pensou: Espanha, praias, vou-me divertir. E lá foi ela, inscreveu-se. Quando chega ao aeroporto, vê que está um conjunto de velhinhas, era uma viagem paroquial, e que ela era a mais nova, juntamente com a amiga, e diz: mas onde é que nós vamos? E a amiga diz-lhe: tive vergonha de dizer, vamos viver a Semana Santa, a Espanha. Bem, ela não sabia onde é que se estava a meter, chega a Espanha, pensou que ia para a praia, qualquer, vai para um convento de religiosas, e ela estava sempre a apanhar banhos de sol cá fora. As religiosas são muito divertidas, ainda hoje em dia dão esse testemunho no YouTube, pode ser visto o vídeo. E naquele momento da Sexta-feira Santa, ela está nas celebrações. Como sabemos, a celebração tem 3 momentos. O momento em que nós estamos primeiro na liturgia da palavra, depois a adoração da cruz, e nesse momento da adoração da cruz, ela que estava no último banco, não queria ir, sentia-se tímida. E a amiga dá-lhe uma cotovelada para lá e diz: Claire, tens que vir. Ela é a última da fila. E enquanto vai tentar perceber o que é que está a fazer. De repente vê a cruz e diz ela própria, está gravado no YouTube, é muito comovente: eu vi todos os meus pecados, as minhas bebedeiras, todas as minhas inimizades, todo o mal que eu fazia à minha família. Tudo isso eu vi. E era Jesus que me dizia, com o seu abraço misericordioso, que me perdoava. Ela, naquele momento, sentiu a inquietação de ser freira, até contei isso a um sacerdote, e ela fumava e levava assim o cigarro à boca. A verdade é que ela vai para Londres, tem um contrato, e durante um ano inteiro esquece Deus, esquece de rezar, esquece da igreja. E num daqueles dias de grande festa, de luxuosas, num hotel, ela sente-se mal, vai à casa de banho e diz: tive a certeza de uma presença. Alguém me olhava. Alguém me olhava desde cima, um olhar bom, e me perguntava: por que me ofendes tanto? Nesse momento eu percebi todas as minhas bebedeiras, ela diz isto em público, que se embebedava todos os sábados, depois começou a ser todos os dias, a vida era um grande vazio. E de repente aquela voz que a vem resgatar passado um ano. Pois ela volta à Espanha, torna-se noviça, livra-se da vida anterior e começa a ser uma verdadeira evangelista no YouTube. É impressionante. Foi uma das pioneiras em todo o mundo.
Ela já faleceu muito nova num terremoto no Equador, passou por vários países, no Canadá, até em vários países. É a história de uma redenção. A redenção à qual nós estamos a ser chamados na Sexta-feira Santa. Jesus morre na cruz para nos livrar do mal, para nos chamar a uma vida boa, que nós temos que aceitar livremente, porque Ele não obriga ninguém. Ele já morreu, já salvou todos, mas depois cabe-nos a nós, a cada um, em cada dia, em cada etapa da nossa história, livremente a dizer, sim, eu aceito o teu amor, porque podemos fechar o coração. Como diz o Papa Francisco, Deus só pode entrar no coração de uma pessoa quando nós abrimos a porta do lado de lá. Porque Ele diz, eis que estou à porta, e àquele que me abrir, eu entrarei e cearei. Isto já nos faz ver também aquilo que é a Páscoa. Porque quando Jesus morre, diz o Evangelho, cobriu-se os céus de trevas. O Sábado Santo é um dia em que nós propriamente não vamos à igreja, em que não há uma celebração. Podemos ir na Vigília Pascal, que é uma vigília comprida e que serve para substituição da missa do domingo, desse preceito de ir à missa no domingo de Páscoa, que é o grande domingo da igreja. Mas é muito bonito como é que começa a vigília. É maravilhoso. Eu, aliás, o ano passado pude estar na Sé Catedral, celebrando com também Dom José Cordeiro, e foi muito bonito. Como é que começa? Começa às escuras. Porquê? Porque nós deixámos Jesus morto no sepulcro na Sexta-feira Santa. E começa-se a acender o círio, a primeira luz, que é espalhada por toda a igreja. A partir da luz do círio vai-se começando a acender as velas dos fiéis. Recorda uma nova criação. Primeira página do Gênesis. Primeira coisa que diz Deus, o que é? Faça-se luz. Por isso, quando nós começamos às escuras, é como se Deus estivesse a criar uma nova criação, em que a criação é nova porque também nós estamos chamados à eternidade. Ressuscitaremos depois da morte, como Jesus, que foi o primeiro. Até agora ninguém ressuscitou com o seu próprio poder. Só Jesus. E Ele está-nos a dizer que eu tenho o poder sobre a morte e sobre o mal, eu já os destruí. Até a morte foi destruída e dou-vos a vida eterna. Por isso, o domingo de Páscoa, ou a Vigília Pascal, se quisermos, no sábado, no final do dia, é o chamamento à eternidade. Às vezes falamos da eternidade como uma coisa que desgaste, que nunca mais termina, que é enfadonho. Não é isso. Aliás, São Tomás de Aquino, a Bíblia não diz muito sobre o que é o céu. Os santos também não falam muito. Alguns falam. São Tomás diz, chamado Doutor Angélico, diz que seremos identificados porque teremos um corpo novo. Poderia haver a questão de, vão-me reconhecer, sim, a família, as pessoas que eu amo, queridas, vão-me reconhecer, mas estará na plenitude do vigor, com a plenitude física, espiritual, moral, tudo isso. Será um corpo como nós não podemos imaginar. É o corpo de Jesus, de algum modo. Ele é o primogênito, aquele que nos antecedeu. Domingo de Ressurreição, ou melhor, a Vigília, é composta por várias partes. A primeira é a liturgia da palavra, em que se recorda toda a história da salvação, desde o Antigo Testamento até ao Novo, a Páscoa dos judeus, até chegar. Por isso, são 7 leituras que são feitas, podem ser reduzidas a 3. Uma leitura do Novo Testamento, de uma carta de São Paulo, e finalmente é lido o Evangelho. Voltamos a cantar o grande Aleluia, cantado, e é um momento muito impressionante, porque nós passamos 40 dias a preparar este domingo, de tal maneira que estamos a celebrar a ressurreição de Jesus. Depois seguem-se os batismos dos catecúmenos, isto é, as pessoas que se preparam durante alguns anos para serem admitidas na Igreja Católica e de se tornarem filhos de Deus. Essas pessoas são batizadas na Vigília Pascal. O ano passado eu pude ver as caras deles, estavam com um sorriso de orelha a orelha. A mim sempre me impressiona. Talvez o ano passado me tenha impressionado especialmente. A alegria das pessoas quando saem, primeiro vão nervosas, entrarem na pia batismal, também tem este significado de a entrada para as águas, para os judeus, era entrar na morte e depois serem resgatados. Por quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela Trindade. São resgatados para o amor. E ao serem resgatados, eu via a cara de alegria. O que é o domingo, se não a alegria? Começa aqui e depois vai-se prolongar ao longo de 50 dias até acabar o tempo da Páscoa. Nós, cristãos, somos chamados no domingo a viver a alegria
de termos sido perdoados, de termos vencido o mal e de estarmos chamados à grande esperança que é a esperança do céu. Mas atenção, o céu começa já nesta terra. Exato, a preparação, como a preparação para o batismo. Exatamente. Não é? É uma alegria imensa. É mesmo bonito. Exato. O beijo da cruz, na sexta-feira. Porquê é que na Sexta-feira Santa se considera aqui o beijo da cruz? O beijo da cruz significa o podermos dar algo a Deus do nosso próprio coração. É um gesto simbólico no qual nós nos unimos a Jesus, pedindo perdão, não apenas por nós, mas por todo o mal no mundo, e agradecendo a cruz. Pode parecer um paradoxo, mas é que a cruz salva. A cruz é a nossa esperança. Porque sem a cruz de Jesus, o mal ainda permanecia no mundo, as trevas permaneciam. E não havia hipótese. Se não houvesse nada para além da morte, já pensou o que seria? Mas graças a Deus, graças ao sacrifício de Jesus, nós fomos redimidos. Como diz São Paulo, aquele que não tinha cometido pecado, Deus fez o pecado por nós. De algum modo, Deus Pai aceita que este irmão mais velho, que é Jesus, venha à frente e se sacrifique por nós, como faz um irmão mais velho, para reconduzir os outros irmãos que se calhar estão longe do Pai. E ele sacrifica-se para que os outros irmãos mais novos estejam à beira do Pai. Um Pai que sofre também pelo sacrifício desse filho mais velho, mas que ama especialmente esse filho mais velho, o primogênito, porque sabe que ele está a sacrificar-se para voltar a unir a família. Deus não tem planos B. Quando o homem pecou, o pecado de Adão e Eva, Deus, de algum modo, o que fez com a vinda do seu filho ao mundo foi voltar a reconstruir essa linha de comboio. O comboio tinha descarrilado e a voltar a pôr o comboio no seu sítio. É Jesus que nos abre as portas do céu, as portas do coração do Pai. Por isso, beijar a cruz é beijar o céu, é beijar Jesus, as suas chagas. Repare, nós não podemos falar de Deus em abstrato. Por isso eu falo sempre pelo nome que Ele tem, que é Jesus. E beijar as chagas de Jesus é também, por um lado, saber que Deus é verdadeiramente o homem e também pode estar presente naqueles que são os mais necessitados, nos pobres, naqueles que têm feridas morais, interiores. Beijar Jesus é um compromisso que toda a Igreja está comprometida com os mais frágeis. E esse tem que ser um desafio que nós levamos da Sexta-feira Santa. Não só a nossa reconciliação pessoal, que fazemos sacramentalmente através da confissão, mas também através de um testemunho que é vivido nas ruas. O que é que muda que Jesus tenha morrido por mim? Tem que mudar muito. Quando eu vou para o meu trabalho, pois se calhar não vou com o melhor bom humor, se é segunda-feira. Uma vez alguém me comentou que havia uma pessoa que todas as segundas-feiras entrava com um sorriso no trabalho para animar as pessoas, para os seus colegas, para dar-lhes entusiasmo. E um dia alguém me perguntou, olha lá, mas tu como é que consegues? E o segredo íntimo estava em que aquela pessoa era uma pessoa de especial oração. Ou seja, que os fiéis, os leigos, têm esta responsabilidade de levar Jesus com estes gestos tão simples. Qual é a nossa força? É a força do amor que chega até dar a própria vida. Isto é o que diziam os esposos quando se casam na igreja. Eu dou a minha vida na saúde e na alegria, na tristeza e na doença. Em todos os momentos da vida. Todos os momentos da vida é também no trabalho, é também quando estamos a descansar, quando estamos a jogar futebol, é quando estamos entre amigos. Sermos pessoas que não têm que estar sempre exultantes, também temos os nossos momentos de tristeza, mas saber que há esperança. E que isso nos vem através da oração, simbolicamente desse beijo a Nosso Senhor, que é a nossa graça, o nosso apoio, a nossa força. E é uma cruz que nos mostra o caminho. É que nos mostra o caminho totalmente. Aquela jovem que ia para a festa, que não sabia para onde ia e que foi a última a participar, mas conseguiu ver tudo aquilo que tinha feito na própria cruz. Exatamente. De repente... Portanto, aí foi o caminho, foi encontrar o caminho. Sim. Ver qual era o caminho bom e o mau. Deus fala de muitas maneiras. Às vezes, podemos tender a menosprezar esta piedade popular, quando, na verdade, é uma riqueza imensa. As pessoas intuitivamente oram. Todos nós oramos instintivamente. As crianças oram, os adultos oram. Também todos temos medos até ao final da vida. Por isso, Deus está aí presente de algum modo. E estas celebrações, vale a pena ir.
porque nos marcam. Às vezes podemos pensar, bom, mas é que demora muito tempo. Não tem que demorar muito tempo. Demora o tempo que for necessário. O tempo que for necessário. Quando nós vamos ao cinema, gostamos de ser bem impactados, passo o uso da expressão, impactados no sentido de, quando nós choramos num teatro, isso é boa coisa. Porquê? Porque estamos a sentir, interiorizamos. Estamos não é? a interiorizar. E esta rapariga, como digo, que neste momento está-se a estudar no Vaticano se pode ou não vir a ser santa, como o Carlo Acutis, que agora em breve será canonizado, também nós, quando choramos, ou quando, não temos por que chorar, mas quando por dentro notamos que Deus está ali, naquela Sexta-feira Santa, ou na Quinta-feira Santa, ou na Vigília Pascal, na beleza da celebração, então nós tocamos Deus. É importante tocarmos Deus nesta Semana Santa. Porque senão, por que vamos para as ruas? Se não é também para rezar interiormente, para sermos tocados pela sua graça. É o mesmo que dizer que Ele está em todos nós e cada um sente-o à sua maneira? Necessariamente todos sentiremos à nossa maneira. Agora que Deus fala a cada alma, sim, Deus fala. E quer falar a partir de Cristo. Por isso nós, quando mostramos nas celebrações as cruzes, ou quando no sábado as florimos, nós estamos a falar da vida de Cristo. E estamos, através destes sinais, a mostrar a todos aquilo que nós professamos e aquilo que acontece na verdade, que Cristo nos toca. E que também, com a graça do Espírito Santo, pode chegar através de tantas maneiras. Nós não podemos atar as mãos de Deus a dizer, não, desta maneira não dá. Não dá. E nós percebemos que há maneiras que são próprias de cada caminhante, de cada pessoa tem. Eu já disse no episódio passado que eu gosto muito de caminhar. Para mim, toca-me ver a beleza da natureza, falo com Deus quando vou a caminhar. Mas também a Igreja tem momentos particulares onde Deus toca a todos, que são os sacramentos, que são sinais sensíveis e eficazes da graça, no qual Ele nos comunica o seu amor, a sua ajuda, a sua proximidade. Como é que eu posso estar próximo de Deus? Entrando na Igreja, vivendo as celebrações da Semana Santa. Claro que neste nosso domingo querido, sai para fora das igrejas e tem mesmo que sair, porque as pessoas necessitam também se verem umas às outras. É bom nós cantarmos e rezarmos juntos nas ruas também. Claro, Cristo, o mais importante é que está presente na celebração. De algum modo, também quando sai para a rua, também está presente nos seus fiéis. E a Igreja mostra essa vivacidade e criatividade da fé que foi enculturada. Isto é uma beleza que nós temos que continuar a apreciar e a garantir que esse património é preservado para as próximas gerações, cada época com os seus matizes. Muito bem. Muito obrigado. Agradeço. Terminamos aqui mais o programa do Fé.0 com o Padre António e hoje foi o tema o Tríduo Pascal, os 3 dias para a Páscoa, para a preparação da Páscoa, não é? Que depois, na próxima semana, vamos falar precisamente do domingo de Páscoa. Ficamos por aqui. O Padre António falava precisamente na descoberta deste momento que é o Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa. Falou aqui também da beleza que é as celebrações, não é? Para quem nunca participou, quem sabe não é também uma oportunidade, se nunca participou nestas celebrações, o possa fazer este ano na celebração da Quinta-feira Lava Pés, não é? E também o ressurgimento da vigília no sábado com o acender do círio, a luz, a aparição da luz, não é? Exatamente, sim, sim. Que será um convite a deixar também para os nossos telespectadores, não é? Fica aqui o convite então. Para a semana voltaremos então com o Padre António para mais um tema do Domingo de Páscoa.